Eu sou Edson Mauro e hoje estamos recebendo o Dr. José Luiz Runco, um dos mais respeitados médicos do esporte no Brasil, reconhecido mundialmente por seu trabalho em sua clínica e também em clubes de futebol como Vasco da Gama, Botafogo, Flamengo, a sua passagem pela seleção do Iraque e também por seu trabalho de 16 anos na seleção brasileira. O Dr. Runco, ele tem quase 40 anos de profissão, 40 anos de carreira, dos quais 16 anos, como falei, dedicados à seleção brasileira como seu diretor médico, e participou de campanhas vitoriosas da seleção do Brasil, inclusive a campanha vitoriosa de 2002, quando conquistamos o Campeonato Mundial de Futebol Coreia-Japão. O Dr. Runco vem aqui para conversar com a gente e também diante dos seus colegas médicos e médicos residentes de todo o Brasil. Uma iniciativa da Apsen Farmacêutica oferecendo mais uma oportunidade de conhecimento e educação continuada. Seja bem-vindo, Dr. Runco. Obrigado, Edson. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Esperamos ter um papo gostoso e que possamos passar para vocês um pouco da nossa experiência e isso daí possa valer para a vida de todos futuramente. Doutor Runco, o fato de o senhor ter sido um jogador frustrado, já que o senhor levou, fala isso, recebeu uma lesão, né, sofreu uma lesão logo no início da sua carreira, isso motivou o senhor a ser o médico do esporte que hoje o senhor é? Na verdade, eu me lesionei jogando futebol, era uma coisa que eu gostava muito e essa lesão de menisco me fez mudar os conceitos. Eu venho de uma família que não tem ninguém na área médica. Nenhuma referência. Nenhuma referência. E a lesão de menisco foi aquela coisa que me deixou extremamente ligado. Eu gostei do ambiente, eu gostei da estrutura de hospital, eu gostei do centro cirúrgico, das pessoas com máscara. E daquele dia em diante eu disse, eu vou ser médico. Eu quero ser isso. Eu vou ser médico que vá trabalhar com o esporte e especificamente com o futebol. Essa é uma grande verdade. Que bom. Saiu então do campo e foi imediatamente para o consultório. Você faz a correlação, né, Edson? Você consegue trazer aquilo que você sonhava como jogador, você trouxe para ser médico, para poder trabalhar com o jogador. Foi exatamente isso que aconteceu. É verdade. E você estudou em 2 faculdades. Eu fiz exatamente por isso. Eu era inscrito na época minha, que já tem algum tempo, tinha-se a área do vestibular tecnológico e biomédico. Então, eu estava inscrito na área tecnológica. Mas esse ocorrido foi um pouco antes de começar o pré-vestibular, o ocorrido da lesão. Foi em 73. E eu mudei para a área biomédica. E no meu primeiro ano de vestibular na área biomédica, especificamente, eu passei para a Faculdade de Medicina de Valença. E lá eu cursei os 3 primeiros anos. E aí, cada vez mais, aproximou-se a possibilidade de querer trabalhar com o esporte, especificamente com o futebol. Então, eu tentei transferência para a faculdade do Rio, do município do Rio, não consegui, mas consegui, fiz uma prova e fui para a Faculdade de Medicina de Petrópolis, no qual eu tenho hoje um orgulho muito grande de dizer que eu fui formado por Petrópolis, que é uma das grandes faculdades do Rio de Janeiro. Que bom. E aí eu me formei em 1979. E você começou a fazer, então, residência muito cedo? Eu terminei a faculdade em 79, fui fazer residência em Niterói com o professor Paulo César de Maltachotti, um dos grandes ícones da ortopedia no Brasil. E naquela época você não tinha a residência em 3 anos, a residência era 2 anos. Eu fiz a residência em 1980, 1981. Depois eu faço a prova para receber o título de especialista de ortopedia e traumatologia em 1982. Mas, já em 78, eu já me vinculava no meu primeiro trabalho como estagiário do Clube de Regatas Vasco da Gama. Que bom. Então o seu começo da trajetória do futebol começou rigorosamente no Vasco da Gama. Em 1978, eu começo no Vasco como estagiário, atendendo
num horário noturno de 18 às 22 horas, e aí as pessoas foram me aproveitando, e coincidentemente quem me operou era um profissional já falecido, o Dr. Zé Carlos de Filipe, e ele começou a me aproveitar e começou a me inteirar com a estrutura de trabalhar em futebol, e aí eu comecei a cuidar um pouquinho das categorias do futebol de base, e aí eu comecei a fazer concentração, porque aí o médico do profissional já estava cansado, e naquela época o médico dormia na concentração, então eu... Vida dura, hein, doutor? Vida dura, vida dura. Eu ficava dormia na concentração, no dia seguinte, hoje você tem tanta coisa diferente, mas naquela época você controlava a qualidade da performance do atleta por uma coisa chamada pulso basal, e tirar a pressão. Então, às 6h15 da manhã, você acordava o atleta e ele, na cama, acordado, você tirava a pressão e media o pulso dele. Você imagina o que eu escutei? Doutor Runco, qual é hoje o perfil do médico do esporte? Hoje não, sempre. Ele precisa ser um empreendedor? Não, ele tem que ser um sonhador. Tem que ser um sonhador. Ele tem que ser um sonhador. Eu acho que aliás, eu acho que o ser humano tem que ser um sonhador. Quem não sonha não consegue seus objetivos. De preferência, um sonhador de sonhos bons, né? Na verdade, é. E eu acho que o médico do futebol, o médico do esporte, ele tem que sonhar com os objetivos dele, e o grande objetivo é chegar à seleção brasileira daquele esporte que ele trabalha. Então ele tem que se preparar, ele precisa se preparar, ele precisa ter formação médica, ele precisa ter um conceito daquilo que ele gosta de fazer e o que ele gosta de fazer que possa ser levado para o esporte. Ou, hoje o Brasil já começa a fazer o profissional que vai fazer a residência médica em medicina do esporte. Então ele é um médico do esporte, que nós ainda não estamos acostumados, mas que devagarzinho nós estamos conseguindo encontrar essa visão futura da medicina do esporte, que na Europa e nos Estados Unidos já tem de algum tempo, a coisa já se desenvolve. Então, eu acho que se ele tiver o sonho de trabalhar com o esporte, acho que ele tem que gostar de esporte. Eu consigo rotular a coisa desse termo. Eu acho que ele, bem preparado, ele vai por um caminho sem precisar fazer muito oba-oba. Essa é uma coisa que eu queria deixar bem claro para... Deixa que o esporte e as pessoas falem de você, não tente se vender. Porque quando você tenta se vender, no qual você quer se promover, você não está fazendo a sua função médica. A sua função médica vai aparecer normalmente, porque quando você resolve o problema das pessoas, as pessoas que militam no esporte, os dirigentes, os atletas, a imprensa, com certeza vai começar a te colocar e vai te promover normalmente. Do seu foco. Do seu foco. Do seu foco, é verdade. Então, hoje, o médico do esporte, ele se prepara para atender não somente ao segmento do futebol, mas a todos os esportes. Mas não tenha dúvida. Hoje nós temos, inclusive, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que é uma sociedade que trabalha muito bem esse tipo de situação. E dentro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, nós temos um vínculo com a SBRAT, que é a Sociedade Brasileira de Artroscopia e Trauma do Esporte. Então, prepara o médico ortopedista para que ele esteja voltado aos traumas do esporte. E qual é a vantagem do trauma do esporte? Que normalmente você está presente na hora do trauma, coisa que a gente no dia a dia não está. Mas o médico do esporte tem essa característica. Eu estou trabalhando num treino, eu estou trabalhando num jogo e naquele momento o atleta sofre a lesão. Eu vejo o mecanismo da lesão que me ajuda a fechar o diagnóstico, eu vejo o primeiro atendimento e eu começo a dar suporte para que esse atleta se recupere o mais rápido possível. Você faz o acompanhamento ponta a ponta? De ponta a ponta, desde a lesão até a liberação. E olha, é gostoso. É gostoso. É gostoso, principalmente quando você chega no final com resultado positivo, esse approach que o atleta fica, o agradecimento que o atleta fica. Tapinha nas costas, aquele tapinha nas costas do doutor. Tapinha nas costas, a lembrança sempre do atleta,
a camisinha que ele te dá quando termina o jogo, ele tira a camisa e diz, doutor, essa é pelo senhor, você me recuperou. Que legal. Tá entendendo? Então isso é muito legal e eu bom. tive essas alegrias durante a minha vida. Que bom. Ô Runco, você em seguida, com o seu perfil de sonhador, você criou algumas oportunidades até de atualização, implantação de novos métodos na medicina esportiva. O que é que você resume em relação àquilo que você implantou, aquilo que você teve oportunidade de iniciar como fatos novos? Olha, eu acho que a coisa que mais a gente pode dizer com muita satisfação foi fazer a aproximação entre o médico do esporte e o médico da universidade, o médico do consultório. A gente conseguiu integrar, porque durante alguns anos houve assim uma certa dissociação. O médico do esporte é médico do esporte, tinha lá um conceito não muito dos melhores em termos na classe médica, não era visto como um sujeito que tinha potencial, não era convidado para participar de eventos, não estava inteirado dentro da educação continuada, que é uma projeção que se hoje tem na medicina. E eu acho que eu consegui, isso não é dito só por mim, é dito principalmente pelos colegas, fazer com que houvesse a união entre o médico do esporte e o médico do dia a dia, o médico do cotidiano, o professor da universidade. E isso foi muito bom, porque todo mundo ganhou, principalmente quem? O atleta, que no caso é o nosso paciente. Isso foi muito legal. Um equilíbrio da relação. E a SBRAT, que foi uma coisa no qual eu fui um ex-presidente, ela vem, na minha opinião, fechar isso. Então hoje você tem dentro da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Trauma de Esporte, quase todos os profissionais que militam no esporte brasileiro, nas mais variadas modalidades. Isso é muito bom. Que bom. O Runco, você falou que o ápice de qualquer médico do esporte realmente é estar com a amarelinha, né? A camisa da seleção brasileira, seja em qualquer modalidade, pode ser no futebol, no vôlei, no basquete, mas é o ápice realmente do profissional. E você vivenciou isso pela seleção brasileira de futebol durante 16 anos e teve a oportunidade também de participar de uma conquista vitoriosa, onde tivemos grandes problemas com dois grandes jogadores, Ronaldo e Rivaldo. E isso, de uma certa forma, pode ser creditado a participação desses dois grandes jogadores que foram destaques na Copa do Mundo da Coreia e Japão, ao trabalho feito pelo departamento médico comandado por você na época? Com muito orgulho, Edson. Com muito orgulho, porque nós tínhamos o Ronaldo, que vinha, primeiro, com o problema que ele teve na Copa do Mundo de 98, no qual ele não conseguiu finalizar a competição como ele gostaria. Depois ele sofre um problema ortopédico, é operado. Quando ele vai para tentar de novo jogar, ele tem a recidiva do problema, é reoperado, e isso criou-se uma estigma de que ele não seria mais capaz de jogar futebol. E quando nós pegamos o Ronaldo em fevereiro de 2001, a pedido dele, nós trabalhamos o Ronaldo durante 30 dias aqui no Rio de Janeiro. E méritos dele, que durante esses 30 dias, de manhã, de tarde e de noite, ele se dedicou e ele entendeu. É muito importante hoje o jogador também entrar no contexto. Ele tem que entender o que vai ser proposto. Então isso foi uma reunião, veja que coisa interessante, na sexta-feira antes do Carnaval, nós tivemos uma reunião de 3 horas e meia, um grupo grande. Isso não é um trabalho do doutor, do fisioterapeuta, da nutricionista, do fisiologista, do preparador, isso é um trabalho de um grupo. Esse grupo de profissionais mostrou ao Ronaldo que se ele se dedicasse, a gente tinha a chance de recuperá-lo. E ele foi exemplar. E foi antes do Carnaval. Antes do Carnaval. Então ele passou... Então cancelou, inclusive, os compromissos com os camarotes todos do Carnaval. Não. Ele pediu o seguinte: me libera até quarta-feira de cinzas. Que isso? Então, nós começamos o trabalho na quarta-feira de cinzas, exatamente à tarde. E eu digo para você o seguinte, foi um trabalho que foi de fevereiro até o final de março. E durante esse tempo todo o Ronaldo teve uma manhã
que ele disse, doutor, não deu. Não deu, não acordei, dormi mais tarde, e que nós entendemos. Claro. Mas o resto ele se dedicou. Então, ele volta para a Itália, ele era jogador da Inter de Milão na época, não tinha um bom relacionamento com o treinador, que era um argentino que não gostava dele. E esse período o treinador não colocou ele para jogar. E ele, sabe, se sentindo bem. Aí tem uma convocação para um jogo amistoso em março no Brasil. Aí o Filipão me pergunta, eu falei, traz. E ele jogou 45 minutos. E quando terminou, no intervalo eu virei e falei, e aí? Ele falou, doutor, eu estou dentro. Eu estou me sentindo em condições. E isso quem define, quem coloca o parâmetro é a pessoa, é ele que se sente. E aí foi o momento em que nós falamos para o Filipão. Durante a Copa, enquanto o time treinava uma vez por dia, algumas vezes duas, mas a gente controlava muito, o Ronaldo com certeza treinou 3 vezes, pelo menos a fase inicial. E depois, quando o time dava uma descansada, o Ronaldo fazia um treinamento à parte. E méritos também ao trabalho das pessoas que estavam com ele lá. O Luiz Rosão, o fisioterapeuta, o professor Paulo Paixão, que era o responsável pela preparação física, e o Darlan, que era o auxiliar do Paulo. E ele entrou voando. E ele entrou bem, tanto que ele entrou bem que o melhor jogo dele foi a final. É verdade. Foi o jogo. E o outro caso esse foi mais um pouco desgastante, porque o Ronaldo era um relacionamento dele, a gente entender que ele tinha condições e ele entender que também tinha. O outro tinha envolvimento com um médico que foi o Rivaldo, para o grupo de profissionais que a gente está falando, onde a grande maioria são profissionais da área de ortopedia e eles conhecem a terminologia. O Rivaldo tem genovário. E quem tem genovário, que é o joelho para fora, normalmente tem lesões degenerativas do menisco. E os médicos do Barcelona cismaram que tinham que operar o Rivaldo de qualquer jeito, que ele não ia conseguir jogar a Copa, porque ele não conseguiu terminar o campeonato espanhol pelo Barcelona, e eu não via isso. E aí foi uma bancada boa. Aí nós bancamos, embasado cientificamente. Bancou, bateu na mesa. Bateu na mesa, vamos lá, vai jogar, tem condições. Mais uma vez o trabalho dos profissionais, fisioterapeutas e a preparação física, a gente orientando. E no final, a alegria de ter os dois jogando bem. E o Rivaldo, especificamente, eu tenho até hoje guardado com muito carinho a camisa que ele me deu. Acabou o jogo, ele me deu a camisa, disse, essa é sua, porque eu devo isso ao senhor. Que bom. Então isso é muito gostoso. Que bom, que bom. E a sensação de ganhar uma Copa do Mundo, como é que é a sensação de ganhar uma Copa do Mundo? Ah, não dá para descrever. Não dá. Participou da volta olímpica? Ah, tem que participar. Essa tem que participar, da volta olímpica. Essa tem essa. Eu tinha tido uma sensação muito boa de uma proporção menor, que foi ter ganho o Mundial Sub-20 em 1985. Um time que tinha Tafarel, Miller, Silas, era um senhor time. E isso foi em que país? Rússia. Na Rússia. Nós fomos campeão do mundo em 1985 com a Sub-20. Já é uma sensação gostosa. Agora ganhar um Mundial, quando você sai do Brasil desacreditado, quando você banca duas situações, foi um negócio todo especial, com a alegria de ter convivido com essas pessoas durante os praticamente 60 dias, e aquilo realmente, o que na época se vendia da família escolar, aquilo foi uma família. É verdade. A gente conviveu e conseguiu os resultados, isso é fantástico. É verdade. É maravilhoso, Edson. É um negócio que você fica meio no êxtase, né? Tu não sabe se anda para frente, se rola, se pula, se grita, se ri, é um negócio muito interessante. Foi muito legal. Que bom. E tenho certeza que todos os profissionais que passam por esse momento, eles realmente não têm palavras para descrever o que você passa. Que legal. Esse é o momento alegre, mas o momento triste no futebol. Cortar um jogador, como é que é? Olha, você está fora da seleção. Eu tive logo na primeira Copa esse tipo de situação, né? Nós estávamos tudo indo muito bem. Um treinamento que a gente chama recreativo, mas que na verdade é um recreativo diferente, porque o jogador tem que ser rápido, é um treinamento. E naquele dia, o Filipão, na hora do treinamento, ele falou,
tem que ver quem é que tem jeito para o gol. Porque pode acontecer de você ter o goleiro expulso, aí entra o goleiro reserva, ele se machuca, você pode ter o goleiro expulso e já ter feito as 3 substituições. Quem é que eu... E 2 pessoas se ofereceram, o Belletti e o Emerson. Então vão para o gol. E começou o treinamento. Rapaz, o Emerson, coitado, foi mostrar as características dele de bom goleiro, ele foi agarrar uma bola e o ombro saiu do lugar. Ele teve uma luxação do ombro. A primeira vez, nunca tinha acontecido. E aí, amigo, nós tínhamos uma situação muito difícil, porque você tinha lá Emerson, capitão do time, homem de confiança do treinador, em que você tinha que encontrar uma solução. E eu tinha, para quem não sabe, quando você tem chance de substituir um atleta lesionado por outro numa Copa do Mundo, essa chance só acontece 24 horas antes do teu início. Depois não tem mais jeito. Tanto que a FIFA obriga a levar 3 goleiros, porque por rotina você é uma posição em que se a pessoa se machucar, você tem 2. É muito vulnerável. É muito vulnerável. E não tinha muita solução para o Emerson ficar. E tinha prazo, isso aconteceu mais ou menos, sei lá, 5h30, e o nosso jogo era às 6 horas da noite do dia seguinte. E aí eu conversei com o Filipão, que a princípio ficou muito chateado, até um pouco arredio. Não, pô, mas não posso, é meu homem de confiança, mas não vai ter jeito. Ele não vai conseguir jogar. Ele aceitou e nós cortamos. E aí é triste. Você imagina você cortar um sujeito da Copa do Mundo, e este sujeito era o que, no caso, como nós conseguimos, estaria levantando a taça. Era o seu capitão. Era o capitão. É verdade. E você é que comunicou a ele pessoalmente? Sim. É? Sim. Aí não tinha jeito. Aí fica um clima de emoção. Aí não tinha jeito, existe clima de comoção, existe pressão dos colegas. Não, mas eu tenho um que durou, um que voltou e tal, mas aí... E o grupo entendeu, e ele entendeu. É lógico que no início ele ficou chateado, porque qualquer pessoa ficaria chateada. Eu deixo de ser capitão do time e sou cortado. Não é só deixar de ser capitão, eu sou cortado. Então ele ficou chateado. Foi um momento difícil, foi um momento duro, primeira Copa minha, mas faz parte do trabalho. Mas esse é meu trabalho. Venceu a medicina. Venceu a medicina, venceu o trabalho sério, até porque a medicina vence no momento que você faz trabalho sério. Ô Runco, ainda falando, só para fechar aqui o capítulo das tristezas, hein? Já que falamos tanto de alegria, conquistas e tudo mais, e o 7-1, você estava lá também. 7-1 para a Alemanha. O 7-1 para a Alemanha. Toda hora, gol da Alemanha, gol da Alemanha. Era. Você abaixava a cabeça quando eu levantava, gol da Alemanha. Mas o gol da Alemanha. Gol da Alemanha. Ô Edson, aquilo foi um negócio muito chato, muito triste. Foi uma tarde muito infeliz do futebol brasileiro. Coincidentemente, aconteceu na Copa do Mundo no Brasil. Parece que ter Copa do Mundo no Brasil não é uma coisa muito boa para a seleção brasileira. Lembramos 50 que perdemos no Maracanã. Lembramos essa que perdemos 7-1, uma partida de semifinal. Agora eu acho que serve para uma reflexão para todos, uma reflexão para os dirigentes, uma reflexão para os treinadores, uma reflexão para os jogadores. Não tem explicação, Edson, não tem. Se você perguntar, e se você vai perguntar para qualquer pessoa que participou daquele jogo, vai dizer, não tem explicação, a gente realmente não entendeu. Tínhamos tido o baque do jogo anterior, da saída do Neymar, que teve uma lesão que infelizmente era incompatível para ele jogar, mas não tem explicação de você perder 7-1. Não sei por que os jogadores na hora não se juntaram e tentaram vencer. Eu sei que conversava com eles depois que aconteceu, doutor, deu branco. E eu acho que isso, para alguns que estiveram lá e que estão nessa próxima Copa, vai ser uma motivação a mais. É verdade. Para eles vencerem essa barreira, porque foi muito desagradável. Mas acontece, o que eu vou fazer? Foi triste. O futebol nada como um dia atrás do outro. É lógico. Disse muito
claramente que futebol você perde domingo e tomara que venha logo o jogo de quarta, porque você recupera. É verdade. Então, faz parte do futebol. Vamos aguardar, vamos aguardar. Bom, vamos sair então do capítulo das tristezas e voltar a falar sobre o atleta de futebol, né? O tratamento do atleta de futebol propriamente dito. Qual a importância dos anti-inflamatórios na recuperação dos jogadores, Dr. Runco? Muito importante, porque na verdade hoje em todas as modalidades esportivas a demanda de jogos, elas fazem com que você tenha que ter o atleta o mais recuperado, o mais rápido possível. E quando você entra com medicações anti-inflamatórias que ajudam a tirar o quadro inflamatório e fazem a analgesia, você bota esse atleta o mais rápido possível para o trabalho fisioterápico. E no momento em que ele desenvolve o trabalho fisioterápico, junto com o anti-inflamatório, você encontra o melhor mecanismo para recuperá-lo num tempo menor e em condições melhores. Então é muito importante você saber usar o anti-inflamatório, você passar isso para o atleta, você preocupar-se em dar a demanda adequada de anti-inflamatório, mas eu o coloco como sendo uma peça importante na reabilitação do atleta. Que bom. Agora, sobre o uso de suplementos na reabilitação de pacientes em pós-operatório, após lesões, as chamadas lesões relevantes, como é que o senhor vê essa tendência e que dica, se daria alguma dica para um processo de reabilitação que seja bem sucedido? Olha, nós temos hoje uma demanda grande disso. Isso é uma coisa mais recente. O anti-inflamatório é uma coisa mais antiga. A suplementação hoje que você faz no trabalho de medicina regenerativa para tentar reabilitar, para pegar aquele atleta mais velhinho, vamos dizer assim, que já tem os seus desgastes. Então eu acho muito importante para que você tenha hoje, diferente do anti-inflamatório. O anti-inflamatório é uma coisa mais antiga. A suplementação, a viscosuplementação que nós usamos hoje e que está sendo muito usada em atleta é fundamental para que você possa dar uma regeneração mais rápida. O atleta, a vida do atleta hoje aumentou. Antigamente, quando eu comecei em futebol, o jogador de 30 anos... Já era velho. Já era velho. É verdade. Não, 30 anos também. Não, hoje jogador de 40, tá tudo jogando. bem, o cara está inteiraço. E como entra a suplementação aí? Como você pode ajudar para que esse atleta continue desenvolvendo? Então eu acho que é uma entrada dentro da área da traumatologia esportiva e da medicina esportiva que vai ajudar muito para que a gente tenha resultado positivo e aumente a qualidade do atleta em termos físicos e aumente a vida desse atleta para que ele possa exercer a profissão. É verdade. Hoje a gente percebe muito a vida útil do atleta crescendo a cada temporada. Aumentou. 38, hoje é atleta de 39 anos jogando. É verdade. E às vezes esse atleta por exemplo, ele fez uma lesão de ligamento cruzado, foi operado e evidentemente ele vai ter um quadro de desgaste articular. E quando você entra com uma viscosuplementação, você dá a ele a possibilidade dele poder desenvolver. E isso favorece para que você, mais uma vez, entrar na fisioterapia, que eu acho que é muito importante que a gente, médico, entenda da importância do profissional da fisioterapia. Como o profissional da fisioterapia nos ajuda, junto com o que a gente tem de parte medicamentosa, para que a gente tenha a melhora da vida útil do atleta. É fundamental. Perfeito. O senhor falou em lesão. Qual é a lesão mais comum ao jogador? O entorse ou a lesão muscular? Muscular. Eu diria para vocês, bem popularmente, bem futebolisticamente, a lesão muscular é traíra. É traíra porque você vai embasado pelo exame, vai embasado até pelo exame de imagem, que hoje é outra coisa que tem. Eu comecei, no meu tempo não tinha ressonância, era vamos lá, como é que tá, vamos. Hoje você tem uma gama de imagens, mas a lesão muscular é a lesão mais comum e que você tem que ter muito cuidado, porque senão ela recidiva. E se ela recidivar, você cria um ponto de dúvida na própria cabeça do paciente que é o teu atleta. Aí o cara vai jogar, vai praticar o esporte, mas vai sempre achar que ele vai sentir.
Então é muito importante que tenha esse cuidado com as lesões musculares, que trate-a muito bem e respeite o tempo da fisiologia do músculo. Isso é muito importante. E você tem hoje uma gama de exercícios, e aí entra o trabalho da fisioterapia, aí entra a fisiologia do exercício para prevenir e para proteger a musculatura. Na sua trajetória cuidando de atletas de alta performance, quais os casos de lesões mais marcantes que você tratou? Olha, a gente pode citar nomes, porque na verdade foram coisas da época. O caso mais difícil que eu tive de atleta de futebol foi o Nélio. Nélio, que foi do Flamengo. Sim, Nélio. Sim. Quando nós ganhamos o Campeonato Brasileiro em 1992, é porque a gente é velhinho. E aí, velhinho, a gente fica lembrando dessas coisas. Esse menino jovem não sabe. Mas quando nós ganhamos o Campeonato Brasileiro em 1992, o primeiro jogo foi 3-0. O Flamengo ganhou de 3-0 do Botafogo. E o Nélio me fez uma lesão boa em termos de joelho, e o Nélio tinha, e tem ainda, genovaro, o joelho arcado para fora. Jogador habilidosíssimo, né? Muito rápido. Maravilhoso. E ele fez a lesão do ligamento cruzado, lesão de menisco, lesão de mais 2 ligamentos, que a gente chama de foi um pacote. Foi um pacote. E naquela época você não tinha ainda tão esmiuçadas as metodologias de tratamento. Foi um caso que foi difícil, mas que eu tive a alegria de recuperá-lo, e depois ele continuou jogando. Ele jogou pelo Flamengo, depois ele foi jogar em São Paulo, depois ele foi jogar na Hungria. E hoje ele é um menino que eu encontro de vez em quando na rua, e hoje joga no Master do Flamengo ainda. Joga lá o futebolzinho. Então esse foi o caso que mais me marcou, assim, em termos de lesão grave. Eu tive um caso muito interessante, que foi o único também, uma fratura exposta. Lembra-se do Nelsinho, que jogou no São Paulo, que foi emprestado para o Flamengo, depois... O Nelsinho, num jogo Flamengo e São Paulo, ele era jogador do São Paulo, estava emprestado para o Flamengo, em Juiz de Fora, me fez uma fratura exposta de tornozelo. Coisa rara da gente ver em futebol. E foi interessante que eu tive o apoio dos colegas lá do Hospital da Santa Casa de Juiz de Fora, e nós operamos, ele machucou-se, e à noite eu estava operando ele lá em Juiz de Fora. E foi um resultado muito legal. Com também. Sucesso. Muito legal, graças a Deus. Com sucesso. Que bom. Foi um resultado muito legal. Depois ele voltou, foi campeão pelo Corinthians, jogou anos e anos aí no Japão. Então essas coisas são coisas que me marcaram. Agora, a lesão mais cobrada, a que eu tive na minha vida, eu operei até um bom número de jogadores, eu não nego não. Mas a mais cobrada, que era do torcedor ao último dirigente do Flamengo, foi do Obina. Obina era uma comoção. O dia que o Obina rompeu o ligamento cruzado, que ele foi chutar uma bola, pegou de mau jeito, fez o gol e rompeu o ligamento cruzado. Ídolo da torcida do Flamengo. Nossa, isso me deu... Nossa, foi aquele... Mas eu saía na rua, nego, doutor, quando o Obina vai voltar? Doutor, e o Obina? Que isso? O Obina foi. O Obina era uma comoção do Flamengo em relação à lesão que ele teve. Então foi um caso de ruptura de ligamento cruzado anterior, cuja cobrança para recuperá-lo e vê-lo jogando de novo foi bastante grande. Mas também é um menino que tocou a vida. Que bom. Alguma intervenção que você fez, alguma operação que você participou, e você temeu não concluir com sucesso, Ronco? Teve. Deu cabelinho branco. Eu tive o caso do Leandro Ávila. Leandro Ávila. Jogador que foi do Vasco da Gama. Botafogo, Flamengo, Palmeiras. Algumas passagens pela seleção. Belo jogador, um menino que infelizmente eu fiz uma artroscopia nele e teve um quadro de infecção. Aquilo me custou um procedimento de artroscopia de joelho num jogador de futebol. Hoje tem a técnica da sutura de menisco, que é altamente discutida, se você vai fazer ou se você não vai fazer com o jogador. Mas um procedimento de artroscopia normalmente leva em torno de 15 dias, 3 semanas,
e a pessoa está treinando, o Leandro levou 8 meses. 8 meses, Foi cansativo, foi desgastante, mas também ficamos junto do atleta, isso é uma coisa que a gente tem que ter, aliás, é função do médico estar junto do seu paciente. Ele entendeu que foi uma complicação, e complicação médica só faz para quem faz o procedimento. O cara que diz que não tem complicação é porque ele não bota a mão. O cara que bota a mão no doente tem complicação, tem seus casos que não são bem sucedidos, isso faz parte da medicina. Claro. E ele foi, acompanhamos direitinho. Quando fomos fazer a primeira final do Campeonato Carioca, o primeiro jogo final em 99, ganhamos de 2-1 do Vasco. Eu me lembro a cena que ele deu uma caneta no Felipe. O Felipe era lateral esquerdo, aí ele deu uma caneta, ele terminou o jogo e eu tenho guardadinho até hoje a camisa também. Dele. Que Essa bom, também marcou, mas deu cabelinho branco. Cabelinho branco, deu né? Cabelinho branco. Ô, Ronco, mas você teve também cenas perigosas na sua carreira. No Iraque, eu estou sabendo que no Iraque, uma vez na madrugada, bateram lá na porta do seu hotel. Você está sabendo muito, e você abriu a janelinha lá e viu que era o pessoal da Guarda Nacional, do Saddam Hussein, procurando você. Mas era para outra coisa, não era para prender você, obviamente. Era para levar você para fazer a operação no sobrinho do Saddam Hussein. Você temeu alguma coisa nessa, Ronco? Com certeza. Né? Com certeza. Essa história é muito interessante. Essa tinha que ter sucesso mesmo. Porra, essa não podia errar em nada. Nunca, né? Essa foi muito interessante porque eu tinha 3 dias de Bagdá. 3 dias. Eu fui para lá para trabalhar na Seleção Nacional do Iraque. Com 3 dias de Bagdá, eu me vi diante, hoje falecido, Odeia Saddam Hussein, filho do presidente, que era chamado de presidente, porque ele era presidente do Comitê Olímpico e automaticamente presidente da Federação de Futebol, enfim. Eu o tratei, ele tinha um problema pequeno, fácil, e imediatamente entrou um rapaz, que eu não sabia quem era, com um par de muletas, e ele pediu para que eu examinasse. E era tudo via intérprete. E eu examinei e eu vi que ele tinha o joelho bloqueado. Essa história é de 1986. Joelho bloqueado. Eu disse, esse rapaz deve ter uma lesão no menisco. Passei isso para o intérprete passou isso para ele. E ele na hora falou, qual é o tratamento? Eu falei, cirurgia. Ele falou, tá bom, então você opera ele amanhã. E aí eu fiquei aperreado, chefe. Eu fiquei aperreado, porque... Não posso errar essa. Como diz o nosso povo do Nordeste, eu fiquei aperreado. Porque realmente era uma situação muito difícil. E aí eu dei uma escorregada, vou ver e tal, empurrei, não operei no dia seguinte, mas operei 2 dias depois. E foi bom. Deu certo, Edson. Que bom. Graças a Deus deu certo. Que bom. Era uma lesão de menisco. Eu fiz a técnica, não fazia por artroscopia, eu fiz a técnica que nós chamamos em medicina de céu aberto e deu certo. Que bom. E aí deu para ficar 2 anos em Bagdá, mas... Senão você ia ficar para lá de Bagdá. Ia ficar para lá de Bagdá, é verdade. Mas foi verdade. Uma experiência interessante. Esses meus 2 anos no mundo árabe foi uma experiência muito interessante. Acabou que a gente ampliou consultório, operamos pessoas no Iraque, criamos uma metodologia e conseguimos. Para quem foi para lá com 30 anos, foi uma experiência muito boa. Graças a Deus deu certo. Que legal. Ronco, outro tema polêmico, doping no futebol. Como é que você observa a evolução na prevenção do doping no futebol? Primeiro, a metodologia para buscar o doping aumentou muito, né? Hoje está mais refinada. A WADA está extremamente refinado. A segunda coisa que me preocupa muito hoje é sobre esse cuidado que está tendo que se ter, porque existe muita coisa de uso de medicamentos que o atleta recebe informação de várias pessoas e sai usando medicamento, não consulta o médico da sua equipe, independente da modalidade esportiva,
isso é porque um amigo usou, porque um profissional A, B ou C tenha passado, quer médico, quer nutricionista, quer fisiologista, e isso está fazendo com que os atletas façam uso de substâncias cuja OADA cada dia é mais refinada. Então eu acho que tem que ter muito cuidado. Quem quer trabalhar em esporte, se não tem paciência para ter esse tema, porque é um tema cansativo, tenha no seu grupo de trabalho um profissional que saiba lidar com esse problema. Porque este é um problema e vai cada vez mais buscar atleta. No futebol, a gente está falando em esporte em geral, no futebol é até pequeno o número de jogos e o número de atletas que são pegos no doping. É pequeno. Mas nas outras modalidades esportivas é extremamente grande. Tanto que o exame antidoping mais difícil que eu passei na minha vida foi nas 2 Olimpíadas que eu fui, tanto da Austrália quanto da Inglaterra. Eles são extremamente rigorosos. Olimpíada, então, tem um foco muito grande nisso. Então, é muito importante que o médico da equipe tenha um controle e dê palestras e leve profissionais que militam esse tema para que os atletas entendam que, às vezes, até num relacionamento com a esposa ou com a namorada ou com qualquer pessoa que seja, se essa pessoa estiver usando algum medicamento que tenha substância que possa ser considerada doping, isso pode ser transmitido. E isso hoje está sendo pego, então tem que ter muito cuidado. Perfeito. Mas eu acho que é um tema interessante. Volto a dizer, o futebol é até pouco a quantidade, mas nas outras modalidades esportivas, porque não é legal o sujeito ganhar uma competição porque ele foi beneficiado. Ah, sim. É verdade. Ô Runco, agora no futebol a gente sabe que evoluiu muito a conscientização dos atletas, o envolvimento financeiro, então, no mundo todo é muito grande. Agora, a conscientização do atleta hoje em relação aos tratamentos médicos melhorou? Ele hoje está integrado realmente aos tratamentos como profissional que ele é? Eu acho que ainda existe um grupo de atletas que não entendeu isso. E acha que, por exemplo, ficar na rua até 5 horas da manhã todo dia não vai ter problema. Quando ele tem uma faixa de idade, bem novinho, ele vai conseguir. Se ele for dar sequência na vida, lá na frente ele vai ter problema. O corpo cobra. O corpo cobra. O corpo cobra. E existe já um grupo maior, aí o que é bom, entendendo isso e procurando se cuidar e tendo, evidentemente, das metodologias novas, tanto na área médica quanto na área da fisiologia de exercício, condições de poder saber o que ele está usando. A única coisa que me preocupa um pouquinho hoje é que às vezes você também está embasado de muita informação, você pode errar. Então você tem que saber qual a informação que você pode usar sem esquecer princípios básicos. Os princípios básicos de qualquer coisa, e daí o nome fala princípios básicos, tem que ser respeitado. Você pode modernizar, pode procurar, mas não pode transformar isso em princípios básicos. E o princípio básico em qualquer coisa em medicina chama-se bom senso. Então você tem que ter sensibilidade e tem que adquirir do atleta, que nada mais é teu paciente, confiança para que você receba dele a informação correta. Isso leva tempo, isso cansa um pouquinho, mas eu acho que as metodologias modernas ajudam muito para que o atleta tenha uma performance melhor. E essa conscientização. Essa conscientização também. Que bom, que bom. Runco, sabemos que o seu trabalho na seleção brasileira, ele tem um reconhecimento mundial, né? Não somente seu, como também em relação ao médico brasileiro do esporte em outras modalidades também, no vôlei, no basquete, no futsal, todos eles estão muito integrados e com esse reconhecimento no mundo todo. Você acha que existe hoje um mercado internacional para o médico brasileiro do esporte? Ô Edson, eu acho que a gente pegou uma época, quando eu entrei na seleção, a gente tinha tido um problema de ordem médica, que era aquela história do Ronaldo na Copa de 98. Então, quando eu entrei na seleção brasileira, eu entrei exatamente após esse fato, tinha assim uma certa desconfiança, criou-se uma desconfiança, não justa, vamos ser claros, mas criou-se uma desconfiança.
Então, o meu início foi muito difícil para relacionar com... Porque hoje a grande maioria dos jogadores de futebol jogam fora do Brasil. Então, quando você chama a seleção brasileira, você está lidando com jogadores do mundo todo. Porque os jogadores brasileiros estão no mundo todo. Só 3 ou 4 locais. Com um agravante. O jogador, as pessoas têm que entender isso. O jogador presta serviço, ele é convocado. Ele não é da seleção brasileira, ele é convocado. Ele fica na seleção um período. Mas quem paga as despesas, quem cuida do jogador, quem vê a vida toda do jogador é o seu clube. Então você precisa ter muito cuidado quando você vai... Vem outro avião, Edson. Quando você vai ter a seleção brasileira no relacionamento com o atleta e principalmente com o médico do clube. E o início foi um pouco cansativo, desgastante, até as pessoas entenderem, desconfiança. Depois a gente foi conseguindo ajeitar devagarzinho, com jeito, com habilidade. Sem dúvida nenhuma, o episódio que nós comentamos aqui do Rivaldo deu muita credibilidade ao meu trabalho, porque ao mesmo tempo que a gente dizia que não podia, eles diziam que podia e era o Barcelona. E aí nós fomos conseguindo ganhar o nosso espaço e aí realmente nós conseguimos ter uma gama de pessoas de fora vindo tratar-se no Brasil. Já vinha acontecendo, mas não tinha-se, por exemplo, a divulgação da mídia, porque uma coisa, quando você envolve atletas de seleção brasileira, isso foi divulgando e hoje, com muito orgulho, boa parte dos atletas que jogam fora, eles procuram tratar-se aqui no nosso país e isso tem muito a ver a credibilidade, a qualidade do médico brasileiro, que é muito respeitado internacionalmente, inclusive sendo convidados para palestras, simpósios, eventos, fazendo parte de grupos de estudo. Isso é muito legal. E os médicos que estão aqui nos ouvindo e entendendo qual é o espírito de um encontro como esse aqui, é para dizer para vocês o seguinte: se você estiver bem preparado, a tendência natural é você ter essa repercussão e dar sequência de uma coisa que já está montada, está mais fácil, né? Já tem canal aberto. Claro, então claro. Isso facilita muito. Então há realmente um aspecto muito forte do médico brasileiro sendo respeitado a nível geral. Nós estamos falando no esporte, não vamos falar só que só seja o médico que trabalha no esporte, que não é verdade, o médico brasileiro no geral. Mas no esporte, então, muito interessante e em todas as modalidades. Tanto esportivas. no mercado interno quanto no mercado internacional. Que bom. Runco, com a sua experiência na sua clínica, sua passagem por clubes de futebol, seleção do Iraque, 16 anos na seleção brasileira, qual o conceito que você, ao longo da sua trajetória, firmou como médico do esporte e que você gostaria de compartilhar com seus colegas médicos e médicos residentes de todo o Brasil que nos assistem agora? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a área da medicina do esporte está ganhando um mercado muito grande, está ganhando o seu espaço. E isso é muito importante. O que eu posso e que eu queria que saísse daqui desse encontro para vocês é que prepare-se primeiro, prepare-se. Tenha conhecimento daquilo que você pretende fazer da sua profissão. Desenvolva um trabalho com seriedade, não preocupe-se em querer que você tenha mídia e promoção e as pessoas falando de você antes de você estar preparado, senão você vira fake news. Isso é muito importante. As pessoas vão falar de você no momento em que você apresentar o seu trabalho, que você mostrar decência, que você mostrar seriedade, que você tiver uma coisa que na medicina é fundamental, que chama-se credibilidade. Se você não tiver credibilidade, você perde tudo aquilo que você construiu. Então, no momento em que você estiver bem preparado, você vai desenvolver seu trabalho. E se você gostar do seu trabalho, não preocupado em sair na mídia, não preocupado em só ganhar dinheiro, você pode ter certeza que você vai se tornar uma pessoa bem preparada e uma pessoa importante para desenvolver a medicina esportiva.
Que bom, que bom. Runco, realmente um prazer receber você aqui nessa iniciativa da Apsen Farmacêutica, oferecendo mais uma oportunidade de conhecimento e educação médica continuada nesse papo maravilhoso que tivemos aqui com os nossos médicos e os médicos residentes. Muito obrigado. Obrigado a você, Edson, obrigado à Apsen pelo carinho e espero que a gente possa ter nessa conversa passado a todos as informações para que as pessoas tirem proveito e deixem uma coisinha para a sua vida futura. Obrigado. Que bom.